Salve, salve, minha querida, salve, salve, meu querido. Nós vamos falar aqui sobre a formação da sociedade colonial brasileira a partir da chegada do europeu. Claro, nós temos que pensar isso, porque não dá para pensar em sociedade brasileira antes da chegada do europeu. Eu sempre falo isso, o índio não era o brasileiro é um povo que surge da fusão de pelo menos 3 etnias, o branco, o índio e o negro. Se você fala que o índio que era o brasileiro, então nós não somos brasileiros, já que nós somos miscigenados. Então tem que pensar a partir da chegada desse europeu aqui, E a chegada desse europeu aqui trouxe um enorme choque cultural. Por que esse choque cultural? Porque nós estamos falando de 3 culturas distintas, 3 culturas diferentes que vão se encontrar, e é normal. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você coloca mais de uma, 2 ou mais culturas diferentes, povos diferentes em contato, 3 coisas podem acontecer. O mais provável é a terceira delas. Primeira coisa, A incorpora aspectos de B. Segunda coisa que pode acontecer, B incorpora aspectos de A. E o mais comum é A incorpora aspectos de B e B incorpora aspectos de A. Existe troca cultural, Então é mais comum isso. Por que eu estou dizendo choque? Porque o europeu tinha uma visão muito supervalorizada dele mesmo, até hoje. Ele via os europeus, como centro do mundo, e quem não estava ali na Europa era a periferia do mundo, Então olha que interessante, assim que o europeu chegou aqui, a primeira ideia que se teve, e que 2 ideias, na verdade, vão entrar em conflito, a visão demoníaca e a visão edênica. Olha que interessante. O europeu, quando ele chega aqui, ele entra em contato com os povos que aqui viviam, os povos pré-cabralinos, que a gente chama popularmente de índios. E o que acontecia? Esses índios, por chamar assim, eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas. O europeu o quê? Monoteísta, acredita em um só Deus. A religião desses índios era a religião animista. Ou seja, eles acreditavam que as divindades eram fenômenos da natureza, o sol, a lua, um trovão, um relâmpago. Para o europeu, de jeito nenhum, isso é fenômeno da natureza. Era muito comum a poligamia. Então, por exemplo, os grandes guerreiros tinham várias mulheres. Isso incomodava o europeu que defendia a monogamia. Por exemplo, existiam entre os índios relações incestuosas. Era como um irmão casar com a irmã. Isso para o europeu, na visão do europeu, é pecado. Inadmissível isso. E uma coisa que era comum também, a antropofagia. Prática da antropofagia. O que é isso? A antropofagia. Comer carne humana. Claro que eles não comiam porque gostavam simplesmente, eles achavam que incorporava aspectos do outro, mas praticava. Para o europeu isso é pecado. Então, o que o europeu pensou? Isso aqui é o reino do demônio. É um reino demônio, é uma visão demoníaca. O demônio vive nessa terra. E aí que é interessante. Por que é interessante? Porque qual que é a visão dele? Eu tenho a verdadeira religião. Eu sou o portador da salvação. Eu tenho que levar a salvação para esses povos. Eu tenho que salvar essas almas. Olha que interessante. É aí que vai vir o trabalho da catequese, dos jesuítas, que vão vir aqui realizar essa catequese dos indígenas. Essa visão que eles eram o Salvador, que eles trariam a salvação aqui para nós. Para os índios, no caso, Então essa era a visão demoníaca. Mas existiu também a visão edênica. Edênica vem de Éden, do paraíso. Porque quando o europeu pega a Bíblia e lê, ele acredita na Bíblia, o que aparece para ele? Adão estava no paraíso. Como ele cometeu o pecado original, ele provou do fruto da árvore do conhecimento, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Então eles foram expulsos de lá. Então o europeu ficava se perguntando, onde que é esse paraíso? Onde que é? E a hora que o europeu chega aqui, clima, vegetação muito diferente da Europa. Então, imagina aquela floresta tropical, aqueles rios, cachoeiras de águas límpidas, verde para todo lado, araras ali, os indígenas, esses povos vivendo ali em contato com a natureza e com esses animais, os índios nus. Então tinha uma visão de que esses índios, na verdade, eles eram puros, não tinham maldade ainda. Ou seja, isso aqui era um Éden, o paraíso perdido, porque era uma preocupação do europeu encontrar esse Éden. Então foram as 2 visões. Acabou predominando qual? A visão demoníaca, Essa acabou predominando. Mas se tinha também a visão edênica. Isso é muito interessante, que quando Portugal
Espanha assina um tratado de Tordesilhas que dividia a América entre eles, o rei francês falou assim: onde está o quê? O testamento de Adão, que diz que a América é de vocês, que diz que o paraíso é de vocês, né? Porque eles acham que isso aqui era o paraíso. Então, onde é que está o testamento de Adão que diz que o paraíso é de vocês? Não, é de todos nós, é de quem quiser chegar lá, tranquilo? Então, muito importante isso. Agora vamos ver como que foi essa sociedade formada aqui, quais são as características. A primeira coisa interessante pensar que é uma sociedade hierarquizada. O que é uma sociedade hierarquizada? Você tem grupos sociais, pessoas que estão no topo, outras abaixo, outras abaixo, outras abaixo. Podemos pensar isso de forma econômica e social. De forma econômica, quem é que está no topo dessa sociedade? Os grandes proprietários de terra. Ser rico no Brasil no período colonial era ser proprietário de terra. Então os grandes latifundiários. Tá? E também funcionários da coroa que vão vir para aqui e vão mandar, né? Abaixo você tem o que? Né? Profissionais liberais, médicos, porque tinha isso aqui, claro, vai ter advogados, né? Então você vai ter engenheiros, né? Depois abaixo você tem trabalhadores assalariados, porque tinha trabalhadores assalariados também, né? E abaixo você vai ter os indígenas e os escravos. Isso é uma visão econômica. Mas você pode pensar numa visão social. Né? Quem é que está no topo dessa pirâmide? Lá em cima, brancos, brancos. Abaixo dos brancos, que os miscigenados. Abaixo deles, os índios. E abaixo quem? Os negros. É triste falar isso, mas os negros não eram vistos nem como gente, como seres humanos, eram vistos como uma mercadoria, como um objeto. Aqui nós estamos colocando ele na condição social mais baixa, mas para aquela sociedade eles nem eram vistos como o quê? Como homens, mas como ou animais ou objetos. Tranquilo? Além disso, é uma sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Marcada por privilégios dos homens. Privilégio social, político, econômico. Vamos pensar. Eu, Geraldo, tenho um patrimônio. Ok? Sou dono de terra, dono de fazenda. E aí, quando eu morrer, eu tenho vários filhos, né? Tá? E eu tenho 5 filhas e um filho mais novo é o menino. Quem vai herdar todos os meus bens? O filho, homem, mais novo. Por quê? Não é porque ele é mais novo, porque ele é homem. Se fosse o mais velho, ele herdaria. Se ele for do meio, ele herdaria. Se ele for o último, ele vai herdar. Então, quem herdava os bens? Normalmente o primeiro filho, desde que ele fosse homem. Se eu tiver 5 filhos homens, é o mais velho que vai herdar tudo. Ponto. Mas eu estou querendo mostrar aqui como que privilegiava homens em detrimento das mulheres. Então, se eu tiver 5 filhas mulheres e um homem, esse homem vai herdar tudo. Aí, às vezes, alguém fala assim, se não tivesse filho homem, isso é uma outra discussão. O que nós estamos querendo te mostrar é que, tendo um homem, ele tem privilégios sobre as mulheres. Ponto. Tá? Então, privilégio econômico, privilégio político. Quem é que participava da política, das decisões? Homens, mulheres não participavam. Tá? Então, uma sociedade que os homens tinham privilégio, podiam fazer coisas que as mulheres não podiam fazer. Parece que a gente nem saiu do período colonial, concorda ou não? Olha como que traços dessa sociedade está presente até hoje na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Olha que interessante, né? Uma sociedade escravista. É muito importante você entender o que é uma sociedade escravista. Porque escravidão é uma coisa e escravismo é outra. Escravidão é quando o indivíduo é propriedade de outro. O que é ser escravo? Ser escravo é ser propriedade de outro ser humano. Ponto. O que é uma sociedade escravista ou escravagista? É aquela sociedade que se fundamenta no trabalho escravo. Ou seja, a mão de obra predominante é a mão de obra escrava. Não estou dizendo que é a única. Eu estou dizendo que a mão de obra predominante é a mão de obra escrava. Tinha trabalho assalariado também. Vamos pensar. Qual que era a principal atividade econômica no Brasil no período colonial? Cana-de-açúcar. A gente vai falar sobre isso. Qual que era a mão de obra predominante? Escrava africana. Num primeiro momento escrava indígena, depois escrava africana. Tá? Qual que era uma outra atividade econômica muito importante no Brasil no período colonial? Mineração. Qual que é a mão de obra predominante? Escrava. Né? Aí você vai pensar, produção de algodão. Mão de obra predominante? Escrava.
Então, a mão de obra predominante no Brasil no período colonial, não só no colonial, até após a independência, no período do Império, era o quê? A mão de obra escrava. Tá ok? Então, era a mão de obra predominante. Isso é uma sociedade escravista. E é interessante, né? O que ela tem prestígio social nessa sociedade? Eu disse que quem que é elite? Proprietários de terra. Então, ser rico, pertencer à elite nessa sociedade é ser proprietário de terra, ok? Tranquilo. Mas, atrelado à ideia de você ter terra, você ter também escravos. Então, quanto mais escravos alguém tinha, maior era o prestígio social. É tão interessante isso que teve no Brasil, no período colonial, casos de escravos que chegaram a conquistar a sua liberdade e depois se tornaram o quê? Proprietários de escravos. Era o sonho de todo mundo, você ter pelo menos um escravo, porque isso te dava o quê? Status social. Olha que interessante isso dessa sociedade. Então, ela é escravista porque a mão de obra predominante, a mão de obra o quê? Escrava. Tá? Então, no primeiro momento, mão de obra escrava indígena, né, que vai existir durante um certo tempo, e depois ela acaba sendo substituída pela mão de obra escrava africana. Tá ok? E um outro ponto interessante é justamente a miscigenação dessa sociedade, miscigenada étnica e culturalmente. Vamos entender. O que é o povo brasileiro? Eu bato sempre nessa tecla. É um povo formado pela união de pelo menos 3 etnias: o branco, o índio e o negro. Não tem jeito, não dá para falar que o indígena que era brasileiro, não dá para falar que o português que é brasileiro, e não dá para falar que o africano que é o brasileiro. O brasileiro é parte da fusão. Então, a chamada miscigenação étnica. Isso é tão importante que o Brasil é o maior país do mundo com a maior miscigenação étnica. Nenhum outro lugar do mundo tem tanta miscigenação étnica quanto o Brasil, mistura. Eu acho muito difícil algum brasileiro falar que ele é branco 100%, se você pegar DNA e olhar, ou ele é negro, ou ele é indígena. Porque nós fomos formados a partir de uma mistureba danada. Isso é que eu acho bonito. Por isso que eu falo que o brasileiro é o povo mais bonito do mundo, né? Essa mistura toda deu um povo bonito. Mas também você tem uma miscigenação cultural. Eu sempre tenho uma linha de brincar, né? Claro, o professor de português vai me matar. Porque eu falo assim, a gente não fala português, a gente fala brasileiro. Se a gente parar para pensar, o nosso português é muito diferente do português falado em Portugal, em Angola, em Moçambique. Mas é muito diferente, a gente fala uma língua muito própria, muito nossa. E essa língua ela é muito própria, muito nossa, porque ela, apesar de chamarmos ela de portuguesa, mas é uma língua que ela fundiu na língua elementos da língua indígena e da língua o quê? Africana, e formou essa língua nossa. Um outro elemento interessante é o sincretismo religioso. Quando os indígenas vêm para cá, o que acontece? Né? Desculpa, quando os indígenas estavam aqui, quando o europeu chega aqui, ele começa a impor para esse indígena o catolicismo. Quando eles trazem o africano para cá, o que eles vão fazer também? Vão impor essa religiosidade. E aí, por exemplo, os africanos eram obrigados a aceitarem o catolicismo. Falaram assim, ok, eu aceito o catolicismo, né? Aí ele pega, ó, Santa Bárbara, né? Na verdade, ó, Yansan. Então eles cultuavam os santos católicos, mas no fundo ele estava associando aos orixás africanos. É por isso que você tem, por exemplo, no Brasil, o candomblé, a umbanda, que é uma mistura. Você pega a umbanda, por exemplo, ela tem elementos do catolicismo, do espiritismo, de religiões de matriz africana. Isso é o sincretismo religioso. É interessante pensar que esse sincretismo religioso, essa mistura de religiões, surge inicialmente como uma forma de resistência, tá? Da imposição religiosa. Depois vira um aspecto da nossa cultura. E eu vou te dizer mais, sem entrar em detalhes. Mesmo quando você pega o catolicismo no Brasil, ele é um catolicismo diferenciado, ele tem alguns elementos e algumas festas religiosas, né, do catolicismo brasileiro que tem elementos, o que é indígena e elementos africanos. Tá? Então ele surge inicialmente como uma forma de resistência, mas acaba virando um aspecto da cultura, o que? Brasileira. Isso é importante pensar, tá? Que essa sociedade nossa, a nossa cultura, surgiu a partir dessa mistura. Né? Deveríamos ser mais tolerantes com as diferenças, né? Coisa que falta muito no brasileiro, precisamos pensar mais sobre isso. Então deixo para vocês aquele abraço do tio GG.